Aleluia. Cumprimente os irmãos na paz do Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado, exaltado é o nome. Ele está deixando aqui em João 6. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ao Senhor Deus. João 6, Glória. a partir do 24, né? Amém. Glória a Deus. A pastora estava ali falando na palavra inicial. E eu posso dizer que eu muito me alegrei, porque Aleluia. a pastora Cida me chamou ontem à tarde para estar ministrando a palavra. Eu falei, meu Deus, mas assim, em cima da hora. Aleluia. Fiquei com medo, né? Porque a gente gosta de estudar um pouco antes, tudo. E ali na correria eu falei, Senhor, e hoje de manhã eu mandei para ela, Cida, eu não vou, eu não tenho palavra ainda não. Ela falou, vai orando que Deus vai te dar. Eu falei, amém. E também a pastora Bia me convidou para estar amanhã lá no aniversário da Sofia com a tia das crianças. Eu falei, misericórdia. Glória a Deus. Eu sou muito sem graça, gente, para estar ali no meio das crianças. Mas tem, né? Vamos embora. Maravilhoso. A palavra do Senhor vai dizer, João 6, 24. Vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Aleluia. E achando-o no outro lado do mar, disseram, Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este Pai, Deus o selou. Amém? Pode se sentar. Glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aqui está falando da multidão, né? Então vou voltar aqui um pouquinho no começo do capítulo para os irmãos entenderem, né? O Senhor, ele estava ali pregando ali, levando a palavra no mar da Galileia junto com os seus discípulos, e ali uma multidão, ele levantou os olhos e ele viu uma multidão que cercava ali. E ele olhando aquela multidão, Glória a Deus. ele perguntou para um de seus discípulos, o Filipe, né, o que eles iriam comprar ali para aquelas pessoas comerem. Mas aí ele fez para experimentar. Ele já sabia o que tinha que fazer, porém ele estava testando ali os seus discípulos, né? E o Filipe respondeu que tinha dinheiro, mas que não era o bastante para alimentar aquela multidão. Eles estavam ali em torno de 5.000 pessoas. Glória a Deus. Então o André, o discípulo André, ele falou, Senhor, tem aqui um rapaz que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Aí o Senhor mandou ele se assentar, né? Mandou que todos se assentassem. E Jesus ali, ele pegou os pães, o peixe, deu graças, né? E ali multiplicou. Então foi o milagre dos pães e do peixe. Glória a Deus. E aquela multidão ficou admirada de vendo o Senhor multiplicar ali 5 pães e 2 peixes para mais de 5 pessoas. Todos se alimentaram, todos saíram dali saciados e ainda sobrou pão, né? Então essa multidão, ela ficou assim admirada. E no versículo 15 vai falar que o Senhor, ele vendo aquilo, ele via que eles queriam arrebatá-lo, ou seja, aquela multidão queria fazer do Senhor rei, né? Nem sabemos que ali o Senhor já era rei, né? Mas eles queriam no sentido do quê? Não do que o Senhor ele é, não o que Jesus ele estava sendo ali, mas o que Jesus podia dar para eles, né?
Então, quando ele percebeu isso, ele simplesmente pegou e foi para o outro lado do mar. Glória a Deus. E aquela multidão ali eufórica, querendo saber do Senhor, querendo ali que ele fosse o rei, para lhe proporcionar as necessidades físicas deles. Né? Então eles queriam ali Jesus de qualquer jeito. E eles viram que o Senhor não estava mais ali e viu que o Senhor estava do outro lado. Então eles foram em busca do Senhor. Eles ali arrumaram barcos, não se sabe, mas muitos fizeram um sacrifício muito grande para ir do outro lado até o Senhor. E quando eles chegaram ali, eles perguntaram ao Senhor: mas como que o Senhor chegastes até aqui? E Jesus, ele não é bobo, né? Jesus, ele conhece, ele sabe a intenção do meu coração, do seu coração, ele sabe o nosso pensar, o nosso agir, ele sabe tudo aquilo que a gente pensa, que a gente, né, a nossa intenção. E Jesus, ele sabia que esse povo, ele não estava ali atrás do Senhor, dos sermões do Senhor, das explicações, dos ensinamentos. Eles estavam ali simplesmente pelo pão. Glória a Deus. Né? E o Senhor, ele fala para todos eles, né, que eles estavam ali simplesmente, não pelos sinais que eles tinham visto antes, não por todos os milagres, mas simplesmente pelo pão que tinha saciado a fome deles. Né? E o 26 fala, como eu já disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas por comestes do pão e vos saciais. E no 27 ele fala para trabalhar, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Né? Então, não que a gente não tenha que trabalhar, né, irmãos? A gente tem que trabalhar, a gente tem que levar o nosso sustento, a gente tem filhos para sustentar, tem casa. Então, a gente tem sim que buscar as nossas coisas, buscar os nossos alimentos. Mas, porém, aqui o Senhor deixa bem claro que, em primeiro lugar, buscar a comida eterna. Né? Aquela comida eterna que Ele trouxe para a gente, que é a nossa salvação. E não era isso que o povo aqui estava fazendo. O povo, se Jesus estava ali dando sermão, explicando, falando, a partir do momento que aquelas pessoas comeram e se saciaram, eles se admiraram, não pelo que o Senhor estava falando, mas sim pelo que o Senhor fez. Eles acharam ali no Senhor uma forma de não ter mais fome. Né? E eu falo assim, né? As pessoas estavam ali ouvindo o ronco do seu estômago, mas não o ronco da tua alma, não o ronco da alma deles, né? Porque a gente se alimenta, a gente precisa se alimentar da nossa carne, mas também do nosso espírito. E aquelas pessoas, elas foram ali para se alimentar simplesmente da carne, deixando o espiritual de lado. É verdade. Então fala, eles estavam ouvindo somente o ronco do seu estômago e a alma, e a nossa vida eterna, e o que o Senhor tinha ali para oferecer. Eles não estavam preocupados com nada. E infelizmente, muitas das vezes, né, é a realidade de hoje. Muitas pessoas, elas não estão vindo para a igreja para buscar o Senhor, ou tem muitas igrejas que não pregam sobre o Senhor. Tem muitas igrejas que hoje elas querem saber somente de quantidade, não da qualidade. Eles querem ver a igreja cheia. Eles dão simplesmente ali o simples pão, o simples alimento que aquelas pessoas querem ter, que são os bens materiais, que são comida, que são bebida, que é a chave do carro, a chave da casa, né? E muitas das igrejas estão fazendo isso, eles não estão preocupados na salvação. Eu falo que eu acho tão bonito quando o pastor fala que essa é uma igreja que vai levar as pessoas para o céu. Né? Então a gente tem um grande exemplo aqui, que a gente pode vir na certeza de que a gente vai morar no céu. Se a gente seguir, se a gente caminhar ali, a gente vai, porque é o que é ensinado aqui. Como eu já disse, não é errado a gente ter bens, a gente ter as nossas coisas, né? Mas aqui é uma igreja onde o pastor não fica pregando chave de carro, bens materiais, nada. Ele fala, eu acho muito bonito, que é a igreja que vai levar as pessoas para o céu. E infelizmente são poucos hoje, são poucos pastores, poucas pessoas que estão preocupadas, que não se preocupam com isso.
Glória. Eles só querem saber da igreja cheia, do que aquelas pessoas ali têm para oferecer, dízimo, oferta, e só isso. E não está preocupado na salvação de ninguém. Meu Deus. Glória. E é justamente o que está acontecendo aqui nessa passagem. É. O Senhor, ele estava ali querendo ensinar as pessoas para a vida eterna. É, Como glória a se Deus. faz para ir para a vida eterna. Mas eles não estavam interessados em ir para a vida eterna. Eles estavam interessados somente ali no que comer na hora. E eles, quando o Senhor falou para eles que eles só estavam ali não para buscar os sinais, né, os milagres ali, Jesus que Coisa linda, veio, Senhor. Deus mandou o Senhor, né, para trazer a vida eterna para a gente, e diante de todos os sinais eles não estavam preocupados, o Senhor falou, e eles não gostaram, e eles falam que faremos, né, no 28, disseram-lhe pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Glória a Deus. E Jesus responde: a obra de Deus é esta, que creias naquele que Ele enviou. Gente, é muito simples. Glória a Deus. Basta a gente crer, Maravilhoso, né? Jesus. É só a gente Aleluia! crer em tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor faz. Essa é a obra, é isso que Ele trouxe pra gente. A gente tem somente que crer naquele que Deus nos enviou. Glória a Jesus. E aí eles depois disso, né? Eles são aqueles esquecidos. Eles viram, eles estiveram ali anteriormente, no dia anterior, viram o que o Senhor fez, viu que o Senhor multiplicou os pães, viu que o Senhor multiplicou os peixes, mas aí agora ele fala: que sinal? Glória a Pois Deus. fazes tu para que vejamos Meu Deus. e creiamos em ti. Que operas tu? Maravilhoso. Né? Então a gente vê que a cabeça do ser humano, a memória é curta, né? Meu Quando Deus. lhe convém, porque aqui eles já não acreditam. Né? No começo do capítulo, eles falam que eles ficam maravilhados e que ali eles sabem que o Senhor era o Messias. Mas a partir do momento que o Jesus questiona por eles estarem ali por interesse, aí eles já não lembram mais do milagre que o Senhor fez. Porque o que o Senhor fez ali é chamado milagre. Né? Simplesmente Ele multiplicou tudo aquilo. E quando eles foram questionados, eles já não lembravam mais dos feitos, das maravilhas que o Senhor tinha feito ali no dia anterior. E questionaram, né? E perguntaram se Ele ia mandar maná do céu também, como estava nas Escrituras. E Jesus responde também que, na verdade, não foi ali Moisés que mandou o maná para aquele povo, mas sim o maná foi enviado do céu por Deus. Né? Coisa linda. Aleluia. Glória a Deus. E falou que aquele pão ali era simplesmente para saciar a fome deles. Porque o pão é aquele que desceu do céu e dá vida para o mundo. Meu Deus. Então ele estava falando ali que Jesus, ele é o pão, ele é a vida. Quem come e bebe, no 54 diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é a comida, e o meu sangue verdadeiramente é a bebida. E quem come e bebe a minha carne, o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Então Jesus está falando aqui que quem se alimentar desse pão que é dado por Ele, beber pelo que é dado por Ele, terá vida eterna, terá alimento, não terá fome. Né? Se a gente fica o dia inteiro sem comer, a gente sente fome. Né? Mas a partir do momento que a gente se alimenta ali da palavra do Senhor, a gente não vai ter fome nem sede de nada. Porque ela nos alimenta ali. Então essa passagem, ela fala o quanto nós somos ingratos, né? O quanto nós somos esquecidos
e o quanto nós somos interesseiros. Aleluia. Porque aqueles não estão preocupados quem é o Senhor. Ele está preocupado com o que o Senhor pode nos dar. Meu Deus. Né? Tem até uma música que fala que não adora pelo que ele faz, né? Mas a gente adora pelo que ele é. E é assim que tem que ser. Né? Se ele faz, ele é Deus. Se ele não faz, ele é Deus. Ele sabe o que é melhor para mim e para a tua vida. Glória a Deus. Glória, glória a Jesus. E a gente tem que seguir ele justamente pelo que ele é. Né? Ele é o nosso Salvador, ele é o que trouxe ali pra gente a vida eterna, e não pelo que ele pode oferecer. Eu lembro que uns 10 anos atrás, nós não éramos de igreja nenhuma, né? A gente ia assim nas igrejas grandes, mas a gente não era de nenhuma igreja. E o Zé foi mandado embora. Foi mandado embora, e ele sempre arrumou serviço muito fácil. Ele recebeu, a gente pegou uma casa e o dinheiro acabou e o Zé não arrumou serviço nenhum. O Zé ficou 2 anos desempregado. Aleluia. E só eu trabalhando, eu tinha começado a trabalhar. Só que antes de eu começar a trabalhar, essa firma que o Zé estava, ele ganhava bem. Só que a gente nunca se preocupou em guardar, sabe? A gente nunca se preocupou. A gente sempre fizemos todas as nossas vontades. Estava com vontade de comer, a gente ia comer. A gente nunca pensou, mesmo com tendo as crianças pequenas em casa, a gente nunca pensou em guardar alguma coisa para emergência, né? Aí ali ele comprou o carro, ele comprou esse carro e financiamos, e só ele trabalhava. Aí depois eu comecei a trabalhar e ele foi mandado embora. Só que eu era nova na prefeitura, então o salário era pouco. E eu falei, meu Deus, o Zé com pensão para pagar, o carro para pagar, e eu ganhando pouco, o que nós vamos fazer? Né? Só Deus. Mas o Senhor, a gente era conhecedor da palavra, mas não era frequentador. Né? A gente não estava ali sempre na igreja, mas a gente confiava no Senhor. E Ele não deixou faltar nada pra gente. Aleluia. Nós comíamos assim, eu falo, tirei, lógico, as besteiras que as crianças tinham, né? Telefone que a gente tinha em casa, era Danone das crianças, essas coisas a gente foi cortando. Mas o arroz, o feijão e a mistura nunca faltou. Meu Deus, aleluia. Na época eu lembro que o Zé até falou, não, eu vou fazer bico, vou trabalhar de manhã, de noite, porque era assim, vencia a terceira água, a terceira luz, aí a gente pagava a primeira. Aí quando não tinha, a gente ia, pagava o cartão de crédito, então meu dinheiro era para 3 coisas. Era para o carro, porque não podia atrasar, porque os juros é um absurdo. Era para a pensão do filho dele, que ele ainda pagava, que não podia deixar de pagar para não ser preso. E era o cartão de crédito, que a gente sabe também que, assim como o carro, os juros é um absurdo. O resto a gente levava. Fiquei sem visitar minha mãe vários, né? Porque a gente não tinha nem dinheiro para o ônibus. Aleluia. Mas assim, o Senhor, Ele supriu, mesmo a gente não estando ali, mas a gente era conhecedor da palavra, a gente sempre creu, né? A gente sempre acreditou no poder do Senhor. Então ali o Senhor, Ele nos sustentou. O Zé queria trabalhar de manhã, de noite, fazer bico, fazer qualquer coisa. Eu falei, calma, não precisa se desesperar, porque a gente tem um Deus que cuida da gente. Aí a gente começou, meu cunhado convidou a gente para ir na igreja, a gente começou a ir para a igreja. E Deus, Ele é tão maravilhoso, Deus cuida tanto da gente, que ali Deus foi incomodando. A gente casou, né, que nós não éramos casados. A gente casou, a gente se batizou. Aleluia. E dificuldades a gente passa como todo mundo, né? Mas o Senhor, Ele nunca desamparou a gente em nada. Em nada. Então, a importância, irmãos, da gente buscar ao Senhor. Eu poderia ter ido ali para a igreja naquela época só para ter algum retorno da igreja.
Ou só para o Senhor mandar alguém ali para dar comida para os meus filhos, alguma coisa, não. A gente começou a ir para a igreja para buscar o Senhor mais ainda. Glória a Deus. A gente já confiava, a gente já acreditava, porém a gente assim ia em igrejas grandes, como eu disse, né? Mas hoje eu falo que não tem coisa melhor do que igreja pequena, né? O aconchego da igreja pequena. Nós somos verdadeiramente uma família aqui. Na igreja grande a gente chegava, assistia o culto, aquela igreja enorme, com muitas e muitas pessoas, você não sabe quem é quem, você não sabe nada, acabava o culto, você ia embora e pronto, né? E quando a gente vai para uma igreja menor, a gente ganha outra família. Então o Senhor, Ele cuida da gente de todas as formas, né? E a gente seguir no Senhor de verdade, não por interesse, a gente tem aí o alimento, a gente tem tudo, o alimento em geral, né? A gente tem tudo para o resto das nossas vidas. E o principal que é a vida eterna, né? Ele trouxe ali, Ele deu o pão pra gente, né? E não é o pão material, o pão carnal, mas é o pão espiritual para a gente estar se alimentando todos os dias. Eu costumo dizer que a gente às vezes, a gente conversa assim dos filhos dele ou de algumas outras pessoas, a gente fala, como eu disse, dificuldade a gente tem, mas a pessoa sofre porque ela quer. Meu Deus. Entendeu? Porque a pessoa tem ali o conhecimento da palavra, a pessoa sabe o que o Senhor pode fazer pela minha e pela tua vida, né? Pelas nossas vidas, mas quer saber simplesmente das coisas carnais. Meu Deus. Né? Não quer saber do sacrifício, porque a gente sabe que buscar ao Senhor é prazeroso, é gostoso a gente estar na casa do Senhor, cultuando ao Senhor, né? Mas é difícil porque a gente tem que abrir a mão de muitas coisas. E é por isso que as pessoas sofrem bastante, porque elas não querem abrir mão, elas querem ali aquele momento, aquela coisa. E aqui nessa passagem é isso que mostra, as pessoas ali, elas só queriam ali a comida na hora. Eles não queriam saber de servir ao Senhor, eles não queriam saber de buscar ao Senhor. Né? Eles só queriam saber do que o Senhor tinha para oferecer para eles ali naquela hora. Então a gente não tem que buscar somente o que o Senhor pode nos oferecer naquele momento. A gente tem que servir ao Senhor para buscar ali o que Ele tem para nos oferecer eternamente. Glória a Deus. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Maravilhoso. Exaltado e glorificado o teu nome. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu fechei aqui. Glória a Deus. Nossa, deu até calor agora. Aleluia. Então, irmãos, aqui é um exemplo, né, do que devemos fazer. Devemos buscar ao Senhor, devemos nos alimentar, né, não somente ali do nosso corpo, mas da nossa alma, que é o mais importante. Porque através do nosso alimento espiritual ali, esse pão é o que vai nos levar para o céu. Né? Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam ao Senhor.